Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Bem-vindo, bem-vinda ao projeto EBD na Web TV, um projeto da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o nosso pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o presidente da CIADEP, Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. E também o nosso superintendente local, evangelista Ismael Nascimento de Oliveira. Você que está acessando agora o nosso vídeo, quero orientá-la de que nós disponibilizamos tanto os vídeos sobre os comentários da lição, como também arquivo de slides que estarão disponíveis nos sites que vai aparecer para você na legenda desse vídeo, e você poderá então acessar tanto este vídeo ou os outros vídeos também. Agradecer às pessoas que já estão compartilhando e pedir para aqueles que ainda não estão fazendo, compartilhe com toda a sua rede social, divulgue esse trabalho, que é um trabalho que tem o objetivo de contribuir para o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Nós já estudamos a lição de número 1, Família, Criação de Deus, e agora nós vamos comentar a lição de número 2, que vai ser ensinada no dia 14 de abril de 2013, com o tema O Casamento Bíblico. O texto áureo desta lição está baseado em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então nós vemos aí esse como texto áureo da lição Casamento Bíblico. O homem deixando a casa do seu pai, da sua mãe, a mulher, e os dois se unindo em uma só carne. A verdade prática diz assim: o casamento é uma instituição divina, sendo constituído pela união indissolúvel de um homem e de uma mulher, portanto, monogâmico e heterossexual. Então nós vemos, na verdade prática, o casamento como uma instituição divina, nós já vimos na lição passada, instituída por Deus, indissolúvel, e que se realiza através de um homem e de uma mulher, portanto, monogâmico, porque é o casamento de um homem e uma mulher, e também heterossexual por causa da questão do gênero, masculino e feminino. A leitura bíblica em classe se encontra segundo em Gênesis capítulo 1, verso 27 a 31, capítulo 2, do verso 18 ao 24. Nessa leitura bíblica em classe, nós temos dois relatos sobre a criação do ser humano. No primeiro relato, nós vemos a citação do homem e da mulher sem distinção de tempo, né? Fala de uma criação simultânea. E na sequência, no capítulo 2, nós vemos o segundo relato, a criação posterior da mulher, posterior à criação do ser humano, a partir da costela do homem. Aí vemos a questão do gênero literário, e que vocês poderão aprofundar nessa questão assim, mas nós queremos trazer aqui o que tem de essencial como prática nessa lição, ou seja, a complementação, a comunhão e o relacionamento entre o homem e a mulher. O objetivo proposto, eu deixo bem claro aqui no slide, que eu coloco aqui o objetivo proposto da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. A proposta é a seguinte: analisar os princípios da monogamia, explicar os princípios da heterossexualidade e conscientizar-se da indissolubilidade do casamento. É uma questão polêmica que nós vamos estar tratando aqui, iniciando nessa lição, e trataremos com forma mais aprofundada na lição de número 7, quando iremos tratar sobre a questão do divórcio. Para introduzir essa lição, eu utilizo aqui alguma citação da Interação, que é um espaço da revista da Escola Bíblica do Professor, chamada Interação. Na página 12 diz assim: a união entre um homem e a mulher não é somente para a perpetuação da raça humana, mas para a formação da família. Então nós vamos ver isso para identificar e defender também a questão da monogamia e também a heterossexualidade.
ainda na página 12, na interação, ela diz, o autor da revista, ela afirma, a igreja deve trabalhar em favor da família, defendendo o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então ele coloca aqui 3 bandeiras que a igreja deve trabalhar, e nós vamos trabalhar isso nessa lição, que é a questão do casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. E nos dias que nós vivemos, nada mais atual do que um tema como esse, né? E o modelo bíblico do casamento, então nós temos que deixar bem claro aqui, como o próprio tema já diz, que é o modelo bíblico, né? O casamento bíblico. Então, para nós afirmarmos, os nossos argumentos aqui estão baseados na Bíblia, em considerando ou partindo do pressuposto que a Bíblia é a regra de conduta e fé, porque para todo cristão a Bíblia é inspirada por Deus e é ela que nos norteia a nossa vida em termos de conduta e regra de fé. Na lição nós temos aí uma tabela que chamada O que a Bíblia diz sobre o casamento. Então temos algumas citações aqui só para dar uma reforçada, né? Estamos citando lá da revista. Gênesis 2, 18 a 24, o casamento é uma ideia de Deus. Gênesis 24, 58 a 60, o compromisso é essencial para um casamento bem-sucedido. Gênesis 29, 10 a 11, o romance é importante para o casamento. Jeremias 7, 34, o casamento proporciona momentos de imensa felicidade. Malaquias 2, 14 e 15, o casamento cria o melhor ambiente para a educação dos filhos. Mateus 5 e 32, a infidelidade quebra o vínculo da confiança, que é a base de todos os relacionamentos. Então falando sobre a infidelidade, por sua vez também a necessidade da fidelidade. Mateus 19, 6, o casamento é permanente, né? É contínuo, indissolúvel. Romanos 7, 2 e 3, o correto é que apenas a morte dissolva um casamento. Então você pode pesquisar esses textos para ajudar no comentário da sua lição, no estudo da sua lição. Efésios 5, 21 a 33, o casamento está baseado nos princípios práticos do amor, não em sentimentos, né? Então vemos aí a diferença entre paixão e amor, né? O casamento então deve ser baseado no amor. Efésios 5, 23 a 32, o casamento é um símbolo vivo de Cristo e a igreja. Então nós vamos falar sobre isso, essa simbologia que é utilizada entre Cristo e a igreja, entre o esposo e a esposa. Hebreus 13, 4, o casamento é bom e honroso, né? Então no tópico número 1 da lição, tem por título o princípio da monogamia. Temos aí na lição, o primeiro item do primeiro tópico, diz assim, o título, monogamia versus bigamia. Nós vimos lá no relato da criação que o ser humano é social. Em tudo que Deus havia feito, né, até Gênesis 2,18, diz a palavra de Deus que tudo Deus fez, diz, é bom. Tudo que ele havia feito era bom. Mas quando ele percebe que o homem, diferente do restante da criação ou dos seres animais, que tinham uma companheira e ele sem alguém para estar ao seu lado, diz o texto bíblico, não é bom que o homem esteja só. E Deus, já demonstrando que o homem precisava de uma companheira, não um companheiro, mas para se completar, ele precisaria de uma companheira. 1 aos Coríntios 7, 26, nos diz assim, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer como está. Então aqui eu deixo esse texto, que não está na lição, para você fazer uma comparação, ou um comparativo, entre esse texto de Gênesis que fala que não é bom que o homem esteja só, enquanto que lá em 1 aos Coríntios 7, 26 diz que é bom que o homem esteja só. Então se alguém argumentar esse texto, você pode contextualizar esse texto aqui aos Romanos, demonstrando aonde Paulo diz que por causa de uma angustiosa situação presente, ou seja, naquele momento de perseguição da igreja, naquele momento em que a igreja estava passando por grandes dificuldades, conflito, perseguição, Paulo está recomendando que o homem, se estivesse solteiro, continue solteiro, por causa da situação em que ele estava vivendo naquela época. Então é um texto que pode ser levantado, alguém argumentar, e você pode trabalhar nesse sentido, trabalhando com o contexto. Mas nós vemos lá em Gênesis, e depois no Novo Testamento, citando várias vezes Gênesis, vamos ver mais à frente, vemos Deus falando, e Deus reforçando que é bom que o homem tenha uma mulher como sua companheira para estar ao seu lado. Então nós vemos em Gênesis 2, 24, um modelo
um bom modelo da monogamia através de Isaac, aquele que Deus preparou para ele uma companheira para estar ao seu lado e viveu toda a sua vida, né? Todos os momentos ao seu lado, e nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 24, a maneira como na vida deste homem, Isaac e a sua esposa, né? Isaac e Rebeca, eles foram felizes porque tiveram um casamento preparado por Deus, um homem e uma mulher. E eles viveram felizes, independente de qual era o costume daquela época, daqueles povos, os povos vizinhos, que nós vemos que influenciou também o povo de Israel no sentido da poligamia. Nós temos aí na lição vários exemplos de bigamia e poligamia, ou seja, um homem casado com várias mulheres, ou ao contrário também, poligamia ou bigamia é uma mulher casada com vários homens, que nós vemos. Às vezes você fala, mas existe isso? Aqui no Brasil mesmo nós já vimos reportagens na televisão de mulher que tinha vários maridos, até tem um filme baseado nessa história. Então nós vemos que é uma prática que não é bíblica ou não é recomendada por Deus. Deus recomenda, então, o modelo bíblico de Deus para o ser humano é a monogamia, o casamento entre um homem e uma mulher. Então, vários exemplos aqui de bigamia, poligamia, como Lameque, Gênesis 4, 18, 19, Isaú com várias até. Então, vai estar no slide aí esses comentários, você poderá acompanhar esses versículos lá no meu arquivo de slide. O item 2 do tópico 1 tem o título O Novo Testamento condena a poligamia. Então não está somente no Antigo Testamento a condenação, ou seja, a rejeição quanto à prática da poligamia, mas também no Novo Testamento. E nós vemos ali o exemplo de Jesus citando em Mateus 19, 3 a 6. Ele citando que o homem deve ser marido de uma mulher, a mulher esposa de um único homem. Nós vemos também nas epístolas aos Coríntios, por exemplo, cada um deve ter a sua própria mulher e esta o seu próprio marido. 1 aos Coríntios 7, 1 e 2. Então deixa bem claro aqui a questão da monogamia, bem como da própria do casamento heterossexual. Ou seja, aqui tem cada um deve ter a sua própria mulher e esta, a mulher, o seu próprio marido. Ou seja, marido, mulher, homem, mulher, gênero masculino, feminino. E aqui, no caso, cada um ter a sua própria, ou seja, um companheiro, uma companheira. A Timóteo, quando ele traz o exemplo também para a liderança, 1 Timóteo 3, versos 2 a 12 e capítulo 4 a 12, também ele cita o exemplo para a própria liderança, que ao escolher os líderes, que seja também um exemplo de homem que é casado com uma única mulher, que seja uma pessoa idônea e assim por diante, mas traz também essa relação ao casamento, né, monogâmico. Então a monogamia reforça a harmonia no lar, né? Aí vem a questão da submissão versus o amor sacrificial, que nós vamos aprofundar um pouco mais na lição de número 3, as bases do casamento. Mas aqui nós já podemos antecipar que a monogamia reforça a harmonia no lar, no sentido em que existe uma comunhão, existe uma paz no lar, onde existe esse casamento de um homem e uma mulher. Imagine você casado com várias mulheres, mulheres casadas com vários homens. Como que pode haver uma harmonia no lar desta forma? Pelo contrário, nós vemos vários exemplos bíblicos da prática da poligamia, que houveram várias dissensões, discórdias, conflito e também tristeza para um lar, desgraça por causa dessa prática. Então aqui vem a pergunta, a aplicação prática, você que está acostumado com os nossos comentários, eu pergunto, existe harmonia em seu lar? Ainda que você tenha a prática monogâmica, né, no seu casamento, um homem e uma mulher, em paz, mas eu pergunto, existe harmonia no seu lar? É o momento de você refletir como anda o seu casamento, como anda o ambiente na sua casa, juntamente com a sua esposa, com os seus filhos, né? Aproveitando aí para fazer uma reflexão sobre isso. A sinopse do tópico está na página 14 da revista, diz: a monogamia é o modelo de união arquitetado por Deus para a humanidade. Então esse é o modelo monogâmico, ou seja, a monogamia é o modelo arquitetado por Deus para o ser humano, o homem e a mulher. Então, um casamento com o homem, então um homem com a mulher, mulher com o homem. Segundo tópico, o princípio da heterossexualidade. Mais uma vez, ressaltando a vocês, como o título da mensagem é casamento bíblico, então nós temos a Bíblia como regra e fé, como
o manual para o casamento. E pela Bíblia, nós estamos defendendo aqui o casamento monogâmico, o homem e mulher, e agora um casamento heterossexual, ou seja, entre sexos diferentes, o gênero diferente, masculino, feminino. Então nós vemos aqui o segundo tópico. O primeiro item diz: macho e fêmea os criou, ou seja, uma citação bíblica. Deus é o criador da sexualidade, né? Ele criou o ser masculino e o ser feminino. Deus criou com as diferenciações. Então esse Gênesis 1, 26 e 27 se torna o padrão no relacionamento do ser humano. Senão Deus criaria um único gênero. Mas Deus criou o gênero masculino e feminino. E Deus ali determinou que o homem se unisse com a mulher e a mulher com o homem. Então, o casamento entre um homem e a mulher é o casamento que é defendido está dentro do padrão bíblico. As Santas Escrituras são claras ao condenarem a prática do homossexualismo, quer masculino, quer feminino. Então nós vemos essa citação nas lições bíblicas da CPAD na página 14. Estou aqui citando um texto baseado em Levítico 18, 22 e Romanos 1, 26. O que diz esse texto bíblico? Diz assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Então está escrito lá no livro de Levítico, no capítulo 18 e o verso 22. Você que talvez não conheça tanto a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você talvez não soubesse que existia um texto bem específico tratando deste assunto. Por isso, a defesa das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs, com relação ao casamento heterossexual. Como eu disse, a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé, então nós seguimos o que lá está escrito. Repetindo mais uma vez, Levítico 18, 22, com varão não te deitarás, como se fosse mulher, pois abominação é. Em Romanos, capítulo 1, verso 26, está aqui: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então nós vemos lá em Romanos 1, quando Deus fala da revelação de Deus através da criação, e fala da abominação do ser humano, quando nós vemos aí uma expressão, uma relação, a prática homossexual, e nós vemos aqui porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, ou seja, o uso natural do homem e mulher, e de mulher passando a ter um relacionamento mulher com mulher, e nós vemos que isso, aqui nesse caso, texto bíblico, também no Novo Testamento, uma condenação para essa prática. E como aplicação prática para essa situação da questão do casamento heterossexual e a questão da opção sexual, eu trago aqui uma aplicação prática, um questionamento. A igreja está preparada para receber as pessoas com essas práticas? Será que a nossa liderança, as pessoas que estão à frente, estão preparadas para receber essas pessoas? Será que não é o momento de aproveitarmos essa lição, a liderança, para parar e tratar esse assunto dentro dessa igreja? Ou vamos entender que na igreja não existe pessoas com essas práticas, ou não chegará à igreja, se ainda não chegou, pessoas com essas práticas? Como lidar com isso? É o momento de nós refletirmos, é o momento de sentarmos e tratarmos desse assunto nas nossas igrejas, de como lidar com essa situação. Para nós tratarmos as pessoas com amor, tratarmos as pessoas de acordo com a palavra de Deus, que nos diz que todos são amados por Deus, né, que Deus ama as pessoas em todas as situações. Deus pode não amar o pecado, mas ama as pessoas e quer que as pessoas estejam de acordo com a sua palavra. Então nós temos que tratar dessa situação. O item 2, do tópico 2, diz assim: macho e fêmea os criou, é o título do item 2. Diz assim: tudo o que Deus havia feito era bom, exceto o fato do homem estar só. Mais uma vez, frisando aqui a questão da necessidade de uma companheira, de alguém, de uma disjuntora, como diz o texto bíblico. Deus havia criado o termo que é usado aqui na Bíblia, macho, né, ou gênero masculino, então precisou criar o gênero feminino, ou seja, a necessidade de haver essa diferença do gênero e a complementaridade que existe entre os dois gêneros e a complementação que existe no relacionamento entre esses dois gêneros e a necessidade que vivam bem. O que nós vamos tratar
nas lições posteriores sobre essa questão. Então, ainda sobre macho e fêmea nos criou, quem se recusa, nós vemos aqui uma citação de uma das referências que eu deixo no arquivo de slide para vocês. Eu trago aqui uma citação da Wanda Assunção, que é uma referência que eu deixo para vocês lá no arquivo, na página 22, que diz assim: quem se recusa a ver e alegrar-se com as diferenças fundamentais entre o homem e a mulher, jamais provará do prazer divino que Deus planejou para o casamento. Então, quem se recusa a aderir à prática recomendada pela palavra de Deus do relacionamento e as diferenças fundamentais que existem entre o homem e a mulher, então, conforme nos diz aqui Wanda Assunção, jamais provará do prazer divino que Deus planejou, que é o casamento planejado por Deus para o ser humano, para que ele viva feliz e para que haja uma sociedade bem estruturada, como já fomentamos na lição 1, e que haja uma sociedade feliz e sem conflitos. O homem deve amar a sua esposa como ao seu próprio corpo, pois ela lhe faz bem. Efésios 5, 28, Provérbios 31 e 12. Então nós vemos aqui, ressaltando essa questão da beleza do amor entre o homem e a mulher. É isso que a Bíblia fala. Ela fala da beleza do amor que há entre o homem e a mulher, como sendo o amor genuíno, o amor criado por Deus e abençoado por Deus e pela palavra de Deus. Não adianta distorcer os textos bíblicos trazendo uma interpretação diferente, né? Porque, como dissemos, a Bíblia é a nossa regra de fé e ela, como citamos aqui os textos bíblicos, deixa bem claro a questão do princípio da heterossexualidade, ou relacionamento perfeito entre o homem e a mulher conforme a criação divina. O item 2 do tópico 2 diz: e se unirá à sua mulher. Então, portanto, Gênesis 2:24 diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só carne, falando dessa, conforme já citado, da complementariedade, ou seja, do relacionamento sadio que existe entre o homem e a mulher. E diz aqui: deixará o varão o pai e a sua mãe. Já fiz, como já mencionei no vídeo 1 também, vários casamentos, né? E essa aqui é uma das questões que muitas vezes, já na celebração do casamento, eu tenho citado, né? Essa questão deixará, né? Ou o termo lá no original diz abandonará uma distância física e emocional dos pais. E geralmente nesse casamento eu digo assim, que quando o casal se casa, existe uma cerca branca virtual, né? Não é uma cerca visível, mas para exemplificar em relação aos pais, em relação ao casal, a família que está ali se iniciando. Porque muitas vezes os pais, eles não se conformam de deixar os filhos terem a sua vida agora com o casamento, com as suas responsabilidades, uma vida comum, uma vida independente dos seus pais. Não independente no sentido, não vou ouvir os pais não são importantes. São importantes, mas agora é uma nova etapa na vida, quando existe essa questão do casamento, e é preciso que os pais respeitem essa individualidade, essa independência, para que não haja problemas no casamento. Então eu cito geralmente a cerca branca, que os pais devem observar. Opa, agora existe uma cerca, eu não posso chegando e interferindo na vida de casais. Quantos casais têm tido problema no relacionamento porque os pais interferem na vida dos filhos, e muitas vezes os filhos que permitem isso vão atrás dos pais pedindo para que interfira nas suas vidas. Tem que lembrar que eles têm que deixar o pai e a mãe e agora ter uma vida com a sua companheira, com o seu companheiro, uma vida a dois, uma só carne, com as suas responsabilidades. Tomaram a decisão de estar juntos, livre e espontânea vontade, o que é normal, dentro do padrão normal. Eles devem agora também ter a sua independência, a sua vida comum, mesmo com as dificuldades, superando as suas dificuldades. Não que não deva buscar, às vezes, um aconselhamento, uma participação, mas tudo dentro de um equilíbrio, uma questão saudável dentro de um casamento. Graças ao princípio da heterossexualidade, a raça humana tem subsistido. Então aqui vem a questão da perpetuação da raça humana a partir do gênero masculino e feminino. E vem a questão da procriação, que nós vemos que o casamento também, nós temos que enfatizar que não é somente, como diz a lição, para a procriação, mas é um ponto importante, para a continuidade da raça humana, como nós vemos no texto no relato da criação,
bem como para a formação da família, um lugar comum de proteção, de comunhão e de felicidade. A aplicação prática nesse tópico, ou seja, nesse tópico, nesse item. Se deixar de existir esse princípio bíblico para o casamento, como será mantido a raça humana? Aí vem a questão da heterossexualidade. Como existirá a continuidade da raça humana se não for utilizado esse padrão bíblico, padrão de Deus para a humanidade? Sinopse do tópico 2. Deus uniu o homem e a mulher para demonstrar o padrão divino da heterossexualidade. Né? Então uniu homem e mulher, mostrando o padrão então para o casamento. Está escrito na página 15 da lição bíblica da CPAD. O tópico 3, a indissolubilidade do casamento. Então aqui está falando do casamento deve ser permanente. Então nós vemos aqui nesse texto, dizendo no primeiro item, uma só carne. Deus uniu o homem e a mulher para demonstrar o padrão divino da heterossexualidade, conforme nós vimos no item anterior, para eles viverem juntos, felizes e em comunhão. Então no plano original para o casamento, é de indissolubilidade. Nós vemos em Gênesis 2:24, e principalmente Mateus 19:4-6, em especial o verso 6, quando Jesus foi questionado a respeito do casamento e a respeito do divórcio, quando no verso 3 diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aqui, quando eles ainda enfatizam, questionando Jesus sobre o que Moisés havia feito em relação ao divórcio na lei, quando eles perguntam, e Jesus diz que Moisés havia realmente permitido o divórcio na lei, mas por causa da dureza do coração. Mateus 19:8. Então ele permitiu essa separação, mas que o padrão normal, o padrão de Deus, é que o homem e a mulher se casem e vivam junto para sempre. Então nós vemos aí que esse é o padrão, esse é o plano de Deus para o casal, e vemos aqui reforçado. Mas nós iremos discutir essa questão mais aprofundado na lição de número 7. Então aguarde a lição de número 7, que nós vamos aprofundar nessa questão do divórcio. Mas será que nós podemos condenar quem não segue esse padrão? Será que a igreja não pode receber? Será que a igreja, como ela deve tratar as pessoas que estão dentro da igreja e estão se separando? Então é o momento de nós refletirmos sobre isso. Muitos anos atrás, isso é uma coisa muito difícil de ver na igreja. Hoje, não é tão difícil assim. Então, é uma questão que nós temos que tratar, mas que nós vamos aprofundar mais, então, na lição de número 7. Casamento é uma escolha deliberada, ou seja, a pessoa tem uma livre escolha e ela casa por livre e espontânea vontade, né? É um casamento para momentos tanto difíceis, como também momentos felizes na vida. Nós vemos geralmente aquela frase, na doença, ou na dor, na felicidade, na alegria e assim por diante. Ou seja, para reforçar que o casamento não é feito só de alegrias, mas também de momentos de angústia, de tristeza, doenças, perdas muitas vezes que acontecem e que nós como cristãos temos que lidar com uma situação, né? Superando, um ajudando o outro e não jogando no outro, às vezes uma dificuldade ou um comportamento inadequado, mas procurando resolver junto essa situação para conservar e preservar o casamento. Uma questão de compromisso, né? Também é a questão do casamento. O casamento é uma questão de compromisso. A disposição para amar e fazer o cônjuge feliz. Já citei na lição número 1, quando faço aquela entrevista anterior à celebração do casamento, quando vou celebrar o casamento, e perguntando por que você está casando com fulano ou com fulana. Aquela resposta dizendo assim, porque ele vai me fazer feliz, né? Já citei na lição anterior, sempre aquela preocupação de fazer, né, o seu companheiro, fazer o seu noivo, a sua noiva feliz. Essa deve ser a preocupação primeira, que uma vez que você tem isso como prioridade, um vai fazer o outro feliz e serão felizes. A Wanda Assunção, mais uma vez, eu cito ela aqui na página 22, ela diz assim uma frase, é uma citação direta dela. Se realmente valorizarmos o nosso casamento, nossos sentimentos a respeito dele refletirão essa atitude por toda a vida. Então, se nós valorizamos o nosso casamento, a nossa atitude tem que ser dessa forma, de uma forma que nós vamos procurar preservar esse casamento, um bom relacionamento e a comunhão com Deus. Então, o item 2 tem por tema a porta de entrada para o divórcio, né? Então, nós dissemos aqui que já estamos introduzindo esse assunto, mas que vamos aprofundar mais na lição 7. Mas aqui, nessa lição, já começa a tratar do assunto.
Então, qual é a porta de entrada para o divórcio? Então, nós vemos aí uma frase que muitas vezes escutamos das pessoas antes de casar, dizendo assim: se não der certo, a gente se separa. Quem nunca ouviu essa frase, né? Ou alguém contar sobre alguém que disse ou comentou dessa forma: não, tudo bem, mas se não der certo a gente separa. Tá fácil separar hoje em dia, né? Mas como assim? Uma pessoa que já vai iniciar um casamento pensando dessa forma, evidentemente que terá problemas no relacionamento. Porque tem que ser uma atitude que deve ser tomada uma forma no sentimento de ser para sempre, permanente, de estar ao lado um do outro, convivendo, e por isso que há a necessidade do namoro, do noivado, de uma forma sadia, com respeito, para que as pessoas possam conhecer bem e ter no futuro uma vida feliz junto. E no namoro e o casamento é o momento de perceber se a pessoa realmente ela é adequada ou não para conviver junto. Então, por isso que não pode haver precipitação. Deve ser uma coisa bem planejada e buscada na presença ou na vontade de Deus, né? Problemas de relacionamento causados no casamento em relação à desobediência a Deus, orgulho. Outra porta de entrada são problemas de relacionamento, que são muitas vezes causados por desobediência a Deus, orgulho próprio, né, e falta de perdão. São questões que muito têm interferido e prejudicado muitos casamentos. As pessoas que não priorizam a palavra de Deus e não obedecem à vontade de Deus, buscarem a vontade de Deus para a vida dois. A questão do orgulho, muitas vezes as pessoas não querem ceder e que leva muitas vezes também já a outra questão, que é a falta de perdão. Muitos casais que, por questões banais, bem simples, às vezes nem sabem por quê, discutem, brigam, e por causa do orgulho pessoal não cedem um para o outro, e muitas vezes não tem perdão. Então é o momento de nós levarmos ou chamarmos a atenção dos casais da nossa igreja, dos casais que estão participando da escola dominical, para que haja uma volta, né? Uma volta ao perdão, um bom relacionamento, para que haja uma quebra do orgulho e que haja humildade, para que haja, é um momento que muitas vezes a gente já vê oportunidade, talvez, que até casais se reatarem, né? Pedirem perdão, se perdoarem, porque muitas vezes na casa, entre eles, não conseguem superar isso, sempre é necessário uma intervenção de uma terceira pessoa. Então, se existem casais com esse problema, é o momento de levantarmos também pessoas da igreja, departamento, como coloca aqui, a estrutura da igreja, como está a estrutura nas igrejas, né, com, por exemplo, o departamento de família, que é muito importante. Aqui em São José dos Pinhais nós temos o evangelista Johnson, que é o responsável pelo departamento, que ele tem vários cursos para casais, eventos para casais. Então os irmãos podem ligar para olharem no site da igreja, departamento da família, entrar em contato, aqueles que precisarem de curso, alguma orientação, porque é importante que a igreja tenha esse departamento e que haja esses momentos de aconselhamento, de reflexão, de curso, para um aperfeiçoamento dos casais, pelas dificuldades que eles têm tido, né? E outras questões que nós vemos também, que muitas vezes os casamentos são mantidos simplesmente por questão de aparência, uma manutenção de aparência, muitas vezes para manter interesses ministeriais, pessoas que muitas vezes mantêm o seu casamento por causa de preocupações ministeriais, vivem de uma aparência. Então é um momento que nós temos que também refletir sobre isso, principalmente a liderança, que deve se preocupar em manter não uma aparência, mas resolver os problemas que porventura possam haver nos seus casamentos, e para que possam se voltar a haver perdão e que as pessoas realmente tenham um comportamento digno diante de Deus e que seja um exemplo para a igreja. A sinopse do tópico diz assim: foi o Criador quem planejou o matrimônio, uma união indissolúvel e permanente. Gênesis 2:24. Considerações finais da lição. Nessa lição aprendemos que o modelo bíblico para casamento é o modelo monogâmico, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher. É heterossexual, ou seja, entre o gênero masculino e o gênero feminino. Quando eu digo monogâmico, é entre um homem e uma mulher. Somente o homem, somente a mulher. Heterossexual é a questão da diferença de gênero. Então, para a questão da procriação, manutenção da raça humana e também para a formação da família, para que haja paz e para que haja vida. Indissolúvel, por quê? Porque foi planejado para durar para sempre. Ninguém casa para se separar, como nós já comentamos. Então, Deus planejou o casamento, o homem e a mulher, para que vivam felizes e vivam para sempre. Quem está ditando a regra hoje? Quem muda quem na questão do casamento? Será que é a igreja que está influenciando o mundo ou o mundo que está influenciando a igreja? Nós vamos ver isso na próxima lição, as bases para o casamento,
onde vão ver quais as questões que têm influenciado e têm prejudicado o relacionamento entre o homem e a mulher. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Terminamos aí a lição de número 2. Se você gostou do vídeo, por favor, clique, né, no gostei abaixo do vídeo. Vai abrir para você um campo para compartilhar. Compartilhe no seu Face, no seu Twitter, LinkedIn, qualquer instrumento da sua rede social. Divulgue quanto maior número de pessoas possível, para que esse trabalho possa se expandir cada vez mais e ajudar para o crescimento e a melhoria da Escola Dominical. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus, na sua multiforme graça, nos faça entender aquilo que nós refletimos aqui e que continue abençoando você. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam na sua vida hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima, o próximo vídeo na lição de número 3.